Pessoal, então bom dia. Estou muito honrado de estar aqui falando com vocês, compartilhando um pouquinho da nossa história, da nossa experiência. Muito obrigado pelos colegas que já vêm contribuindo para a nossa trilha aí. Eles iniciaram dando conteúdos tão ricos, né? E, bom, quando eu pensei no conteúdo que que eu poderia contribuir, compartilhar um pouquinho da minha experiência, apareceu esse título aí, comprido e estranho, né? Soft Skills para afirmação de liderança e posicionamento estratégico em design. Nós vamos falar muito sobre pessoas, né? Sobre nós como indivíduos, como humanos, UX designers, assim como os designers, né? Que estão aí cada vez mais assumindo posições de liderança nas empresas. Nós, né? Antes de tudo, nós somos alguém, né? E aí eu coloquei aqui quem que é o Felipe. Coloquei esse slide aí de propósito, gente. Falando um pouquinho sobre mim, eu tenho mais de 9 anos de experiência como UX designer. A minha experiência anterior a essa também é como designer, mas era designer visual, designer gráfico. Tenho graduação em análise e desenvolvimento de sistemas, pós-graduando em UX design e beyond, e atuo atualmente em projetos internacionais. Pessoal, estou aqui falando que a gente vai falar sobre nós como humanos, né, antes de qualquer coisa, e venho com esse slide falando sobre ficha técnica. Foi de propósito, tá? E para isso eu quero contar uma experiência que eu passei no início da minha vida profissional, meu primeiro emprego. Já há alguns meses eu tinha já facilidade com inglês e eu era consultor de marca para uma empresa representante de uma marca americana. Era um equipamento médico. E a gente ia na casa do paciente, fazia demonstração com os equipamentos, era equipamento de respiração não invasiva. Respiração não invasiva é aquela que não precisa de entrar dentro do corpo humano, né? A gente utiliza com máscara. Então, eu acabei aprendendo muito, a gente tinha muito contato com os médicos ali, tinha muito contato direto com o próprio fabricante da marca do equipamento, a facilidade com o inglês me deu um certo destaque na empresa que eu trabalhava, e em pouco tempo eu comecei a atender diversos pacientes, diversos clientes da empresa. E um belo dia chega lá o Felipe todo alegre e o meu colega fala assim: "Ô Felipe, eu preciso de ir ali num cliente, vão comigo?" E a gente chega lá nesse lugar, era o FMG. Para quem não conhece, o FMG é enorme e a gente chega em frente à Faculdade de Medicina e tinha uma faixa enorme, simpósio nacional de ventilação não invasiva. Eu olho para o meu colega e falo assim: não é aqui não, né? Você está brincando que você pediu para eu vir falar nesse simpósio. Bom, brincadeiras à parte, encurtando um pouco a história, eu cheguei lá, né, depois ele me convencer a entrar, tinha alguém palestrando logo antes de mim, e essa pessoa era uma médica muito importante, muito renomada, e ela começou a fala dela e começou falando assim: eu sou fulano de tal, formada na faculdade de Harvard, no ano tal, fiz pós-graduação na faculdade em não sei qual país. E, gente, ela deve ter ficado, para mim, a impressão era que ela tinha ficado pelo menos 1 minuto ou mais de 1 minuto falando ali o currículo dela. Imagina o que eu estava pensando, né? Gente, eu nem sei o que ela palestrou. Eu lembro que me deu um branco, eu fiquei pensando o que eu vou falar, eu sou o próximo, vou chegar lá no meio dessa multidão. E, de repente, estava lá o Felipe, né? Era hora de eu falar. E eu até cheguei a pensar, bom, eu vou falar assim, eu sou o Felipe Alves, o Felipe Alves de Moraes. Mas, gente, a gente muitas vezes tem que engolir e encarar realmente
o que a gente sabe, o que a gente aprende. Eu estava ali diariamente em contato com aqueles pacientes, diariamente falando na linguagem dos designers, né, com várias personas, na verdade. Eu tinha contato com o fabricante do equipamento, eu tinha contato com os médicos, eu tinha contato com os pacientes, eu conhecia muito da parte técnica, já tinha meses de experiência indo nas casas dos pacientes, eu tinha o que compartilhar, né? E muitas vezes, o que acontece? A gente se deixa ser enganado pela nossa própria mente, é algo que a gente tem que exercitar. Voltando a falar aqui, né, como a gente estava falando sobre o lado humano do design, nós todos somos humanos, né? Eu, antes de ser aquele perfil ali do LinkedIn, com aquelas experiências, eu sou pai, eu sou filho, eu sou marido, eu gosto de ficar em casa, eu gosto de um café com broa, eu sou muito alegre, gosto de ver as pessoas ao meu redor alegre, e isso é muito importante, né? O nosso trabalho, fazer o que a gente realmente gosta, o que a gente quer, o que a gente valoriza, está diretamente ligado ao alinhamento com o alvo, né, do que a gente quer do ponto de vista pessoal, e assim a gente busca algo no nosso ambiente de trabalho. E aí, vamos falar um pouquinho sobre o tema que a gente estava falando. O título da nossa palestra de hoje, que é Soft Skills. O que é Soft Skills? Né? É um termo em inglês, mas muito utilizado hoje no nosso mercado, né? Mesmo aqui no Brasil. Todas aquelas qualidades e características de nós como indivíduos que nos faz únicos, que nos destacam, que são benéficos e que você não vai aprender necessariamente numa cadeira de faculdade ou num curso, você vai aprender com a vida. Pode ser que você, por algum motivo, por alguma vivência, algum histórico de vida, você vai ter ali algumas barreiras, algumas dificuldades para você evoluir em certos pontos de soft skills, algumas dessas qualidades. E pode ser que outras você já vá ter naturalmente, né? Você não precisa nem de, por exemplo, me ouvir mencionar aqui, porque você já aprendeu isso, você já vive assim. Então, esse aqui é o título do nosso tema, né? Soft Skills para afirmação de liderança e posicionamento estratégico em design. Eu coloquei aqui bem em destaque para a gente pensar um pouquinho o que é isso. Isso quer dizer que eu vou mostrar e eu vou falar sobre como se tornar um líder usando o design? Né? Não necessariamente. Você pode, sim, aspirar à posição de uma liderança em design, como parte da evolução da sua carreira, mas pode ser que não, pode ser que você escolha um caminho de carreira mais operacional. E nesse caso, o que a gente faz? Né? Eu usei aqui essa analogia do time de basquete. Né? A gente tem ali líderes, posições de líderes, né, nesse esporte. A gente tem o técnico, a gente tem o capitão. Dependendo da jogada, né, do momento da jogada que você está, você tem o pivô ali, principalmente na defesa, em que há a figura de liderança ali durante a defesa, né? E muito embora sejam jogadores diferentes, pessoas diferentes, eles são pertencentes ao mesmo time. E o que eles estão buscando ali? O que realmente eles querem no final do dia? Eles querem vencer a partida, correto? E eu trago essa analogia para o nosso mundo, né? No nosso mundo da tecnologia, que a gente trabalha tanto tempo junto, gasta tanto tempo do nosso dia trabalhando, e a gente está muito envolvido com projetos diferentes, grupos diferentes. E como que a gente pode fazer com que cada um de nós saia vitorioso no final do dia, no final da sprint, no final do mês,
tenha um reconhecimento que todos nós queremos ter, tenhamos o aprendizado que todos nós queremos ter. Como designers, a gente sabe que nem sempre a vitória da partida, a vitória lá da partida de basquete, representa analogicamente, né, gente, um êxito do produto. A gente tenta, sim, mitigar os problemas e aumentar a assertividade, mas os problemas também fazem parte do nosso dia a dia e a gente quer aprender rápido, né? A gente está ali também para facilitar nesses ciclos. E aí, eu trouxe aqui uma frase que vai explicar um pouquinho. A gente tem 3 pontos principais, que são soft skills, afirmação de liderança e design estratégico. Então, enquanto designer, eu preciso de certas qualidades para que, ao atuar estrategicamente, eu fortaleça a liderança do meu projeto e obtenhamos êxito nas entregas de impacto. Então, eu quero chamar a atenção aqui, a afirmação de liderança. Né? Eu coloquei um pouquinho antes aqui, eu vou falar sobre como se tornar um líder, não necessariamente, mas nós, como uma equipe, queremos ter uma liderança forte. Se a gente não sabe para onde a gente está indo, se a gente não tem um alvo certo, e geralmente essa liderança vai ser o que vai ajudar a dar esse direcionamento para o time, a visão ali do produto, a visão do desafio. Se a gente não tem essa liderança forte, é muito mais difícil a atuação do time, é menos provável o êxito no fim da interação. Atuar estrategicamente, gente, é uma coisa que eu venho desde muito tempo como designer. Na verdade, foi o que me fez cair na profissão de UX designer, foi ser estratégico. Né? Eu estava ali atuando como designer visual, eu fazia as entregas que eram solicitadas, tinha sim um processo criativo, não tenho nada contra os designers visuais, mas eu vislumbrava algo um pouco diferente, com um approach diferente, que seria a solução de problemas. Como que eu posso usar o design para solucionar problemas? E isso sempre foi uma pulga atrás da orelha, no meu caso. E eu realmente quero colocar aqui de um ponto de vista bem pessoal, tá, gente? Eu quero compartilhar, assim, como é que foi essa trajetória, o que tem me ajudado, o que eu tenho aprendido desse ponto de vista, né? Então, assim, foi o que me fez cair em UX design, que é usar o design para a solução de problemas. E a gente tem várias ferramentas, várias dinâmicas, vários tipos de interações que a gente pode utilizar. Eu tenho costume de falar que é a nossa malinha de ferramenta, e a gente utiliza a ferramenta ali à medida que o contexto, né, dita ser necessário. E assim, com isso, quais são essas qualidades, né, que a gente precisa de ter para, atuando estrategicamente, a gente consiga fortalecer a liderança? Então, aqui, a gente quer afirmar a liderança para garantir que o time ganhe e o projeto atinja o objetivo desejado, que é como eu já venho falando. Falando um pouquinho de qual que é esse objetivo. Como um UX designer, né, geralmente a nossa atuação é garantir que a gente tenha ali a inclusão do ponto de vista do usuário na entrega. Né? Esse gráficozinho aí mostra os requisitos ali de negócio, os requisitos tecnológicos, os requisitos de design, que seria do usuário. O que acontece se a gente contemplar apenas o que é factível tecnologicamente? Pode ser que você vai criar um produto, vai gastar ali muito tempo criando aquele produto, e no final ninguém quer aquilo, porque ninguém quis ouvir os usuários. Né? Ou então,
é totalmente factível tecnologicamente, os usuários querem, mas não é rentável. Então, quem que vai ele bancar aquilo, para aquilo existir, para aquilo funcionar? Então, nossa análise holística, né, durante os projetos, a nossa atuação é muito além do que apenas uma entrega visual. Mas sim, a gente tem essa atuação como meio que um product designer, um designer de produto, né? E também sempre com o usuário em foco, sempre querendo garantir. E assim, falando um pouco, dando um passo a mais, gente, a gente tem ali as empresas que são inovadoras, são as empresas que estão sempre preocupadas em qual que é o impacto que também está sendo gerado. Então, elas colocam mais uma variável naquele mapinha que a gente tinha feito. E assim, falando um pouquinho da minha trajetória, né, de carreira, até que eu iniciei como UX designer, eu coloco aqui uma provocação. E você? Né? Quem é você no meio disso tudo? Você se vê trabalhando em um projeto que está alinhado com o que você acredita? A gente acabou de ouvir a palestra de acessibilidade e sustentabilidade, falando muito sobre o impacto na humanidade, as nossas entregas. E aí, né, trazendo bem para o lado humano, eu mesmo tive uma experiência recente. Eu fui convidado para participar de um projeto, mas aquele projeto não se alinhava com os valores que eu tinha. E né, eu precisei de ser transparente, de ser honesto, de ser humilde, porque isso pode parecer ser uma coisa muito presunçosa. Você fala, não quero trabalhar com isso. Né? Mas você pode ser muito genuíno, muito transparente e externar ali para os envolvidos qual que é o seu posicionamento e né, o final desse caso foi muito favorável e hoje eu trabalho com projetos que eu me identifico muito, com equipes maravilhosas. E eu venho aqui trazer, né, eu queria trazer algo bem real do dia a dia. A gente tem aí leituras, livros, cursos, bootcamps, que são ótimos, são excelentes. Mas eu valorizo muito quando as pessoas trazem casos reais, né? Casos reais de que o que realmente acontece. E desses mais de 9 anos com UX Design, com vários projetos, várias equipes, várias pessoas diferentes, com as quais eu tenho trabalhado, uma coisa que eu sempre vejo às vezes a gente é preparado para um cenário como esse desse slide aí. Parece um tapete verdinho, né? Fofinho. Mas aí quando você chega pertinho, a realidade é outra, né? A gente tem lá, continua sendo vegetação, mas tem espinhos, tem partes secas, tem partes marrons. E o que a gente faz? Então eu vou falar um pouquinho aqui sobre alguns soft skills, de um ponto de vista bem pessoal, mas eu queria falar um pouquinho, trazendo bem para a minha realidade, não só dos projetos atuais, mas também de outros que eu queria compartilhar um pouquinho. Então, percepção da organização. Quando eu começo num projeto, eu procuro sempre entender como que aquelas pessoas estão colocadas hierarquicamente, mas com os olhos um pouquinho mais avançados. Não só ali, teoricamente, qual que é o título da pessoa, mas também como que elas interagem entre si. A interação delas é colaborativa, elas permitem e dão já espaços para ouvirem ideias novas. Isso é muito importante porque a forma como você vai atuar vai depender de como eles são.
né? Eu posso ser, nós temos aí a Andresa, que começou aqui a apresentação, super minha amiga. Agora, se eu não conheço você, eu vou me apresentar, eu quero conhecer como você é, eu vou perceber a sua linguagem corporal, seu comportamento. Às vezes, quando a gente está fazendo entrevista com o usuário, você pergunta, né? Ficou claro para você tal coisa? E muitas vezes o usuário vai falar assim, ficou claro. E você anota lá, não ficou claro, porque na verdade você leu além das palavras que a pessoa está usando. Essa percepção é algo muito importante. E lembra, gente, esses soft skills é para a gente poder potencializar a liderança do nosso time, sendo você atuando como líder ou como um apoiador de um líder. Colaboração. Gente, ninguém consegue nada sozinho. Nós somos um time. Né? Voltando ali para a comparação que a gente estava tendo com o time de basquete. Ninguém vai ganhar o torneio sozinho. A gente tem aqueles que estão lá na reserva, que talvez nem joguem naquela partida, que vão jogar só na próxima. Mas realmente, isso eu falo de coração, com todos os times que eu trabalho. Eu preciso de cada um. Né? Eu querer saber tudo é demais. Ou eu querer ignorar o conhecimento que o meu colega tem é desperdício. Nós podemos alcançar muito mais juntos. Né? Então, assim, as nossas dinâmicas, as nossas reuniões de brainstorming, as nossas reuniões de atualização, trazer outras pessoas com papéis diferentes para reuniões recorrentes, seja um QA de qualidade, de teste, ou seja um desenvolvedor, seja um full stack, seja um front, seja o arquiteto do time, seja o Scrum Master. Colaboração é indispensável. E aí, vale muito também de você entender, né, e voltando um pouquinho do slide anterior, como que é a estrutura e do relacionamento ali, você pode estar inserido dentro do time do próprio cliente, mas você pode, como um time, estar prestando serviço para um cliente. Então, esse nível de interação ali com seus colegas, de colaboração, tanto intra quanto externamente, isso é imprescindível. Transparência, porém com maturidade e responsabilidade, gente. Como eu mencionei um pouquinho antes, né? Eu passei por uma situação de um projeto que eu não alinhava, pessoalmente, eu não alinhava com o produto em si. Eu procurei a pessoa certa, eu falei da forma mais humilde possível, me explicando o máximo possível, sendo empático também. Então, precisa de uma maturidade, sim. Não é qualquer coisa que você vai sair falando com qualquer um. Tem níveis e tem formas de você abordar certos assuntos, seja com um product owner, um dono do produto. Desculpa, viu, Priscila? Tem muitos termos em inglês. Mas esses vários agentes, seja dentro do cliente ou mesmo no nosso time, com quem a gente tem um relacionamento mais extenso ali diariamente, você vai ter formas de falar, você vai ter formas de ser transparente. Comunicação com maestria e storytelling. Gente, comunicar de forma clara e efetiva. Né? A gente tem aquela famosa dinâmica do telefone sem fio. O que chega lá do outro lado? Você está assegurando que a pessoa realmente entendeu o que está sendo comunicado? E aí eu vou abordar em outro soft skill aqui, né, que seria resiliência. Muitas vezes você precisa de fazer comunicações, você está num processo de evangelismo dentro da empresa, do processo de design, porque lembra, a gente não quer só fazer um design bonito, como a nossa colega anterior falou.
A gente quer produzir algo que vai resolver um problema. E muitas vezes isso tem um custo de tempo de desenvolvimento, e por algum motivo, talvez, aquela proposta que seria ideal, ela não é aprovada. Comunicação é muito importante, principalmente em situações assim. Né? Deixar claro, tanto para o cliente, para o dono do produto, para o product owner, olha, o recomendável por causa disso, daquilo e disso, é que se faça dessa forma. Porém, devido à urgência da solicitação dessa feature, dessa... Priscila, desculpa, eu estou tentando não usar termos em inglês. Desse atributo do produto, a gente, infelizmente, vai ter que prosseguir com essa forma. Sugiro uma melhoria, que seja incluso, né, uma história de melhoria desse atributo do produto. Comunicação é muito importante. Gente, você ganhar feedback, você receber feedback, saber ouvir, né? Principalmente quando a gente fala sobre quem a gente é como pessoa, o que a gente faz. A gente precisa de ter ouvidos para ouvir, de saber receber feedback, de querer receber. Né? Tem empresas que têm culturas de trocas de feedback, isso é muito bom. Mas mesmo se a sua empresa não tem, procure sempre perguntar, né? E querer realmente feedback honesto, sincero, porque você quer tomar decisões baseadas em fatos. Relacionamento interpessoal, você tem que saber ser agradável, né? A empatia que a gente tanto quer praticar e tanto pratica como UX designer, às vezes com pesquisa com o usuário, ou desenvolvendo um produto para o usuário. Para quem que é que nós estamos desenvolvendo isso? A gente tem que trazer isso também para os nossos relacionamentos, né? A gente tem que ser empático, se colocar no lugar do outro. Talvez o outro não teve um dia bom, talvez o outro está passando por outros desafios. Como que você pode, dentro do possível, colaborar para fazer o dia dela ser melhor? Porque lembra, no final do dia nós todos fazemos parte do mesmo time. Que também está ligado com sermos um mentor, sermos inspiradores. Eu pessoalmente procuro sempre ser uma versão melhorada. Eu não quero ser o mesmo Felipe de outubro ou de novembro. Dezembro acabou de começar. E eu quero ser uma inspiração também para as outras pessoas. Né? Humildade genuína. E por que eu falei isso? A opinião do outro realmente importa. Você não vai só falar isso da boca para fora. Né? Quando a gente tem uma conquista, um elogio de uma entrega, e a gente fala, o cliente gostou demais, como que a gente faz? Né? A gente não só estende aquele elogio para o time inteiro, mas realmente o time fez parte daquele processo, incluir o time nas entregas, nas decisões, no processo, aumenta demais o valor da entrega. Ponto de vista e aprendizado contínuo, está aberto para sempre aprender, gente. Sempre. Não importa com quem e não importa em qual contexto. Lembra, nós estamos com um viés da conversa aqui de forma muito humana. Resiliência e disposição. Dar cara à tapa. Muitas vezes a gente está em conversas com o cliente, às vezes discutindo alguma coisa, e você é o chato que não para de perguntar por quê. Por quê? Por quê? Por quê? E muitas vezes é de propósito. E a gente faz exatamente jogar fogo na palha e sai correndo, né? Mas para despertar pontos que a gente enxerga como vulneráveis, e às vezes o cliente ou aquela pessoa, as pessoas envolvidas não estão vendo algo que você já conseguiu ver de forma estratégica do design, e que a resposta daquela pergunta vai dar clareza para todos e vai evidenciar um problema ali que todos precisam de ver. Então, isso é uma das minhas cartas que eu uso muito.
que é o perguntar demais e o jogar fogo na palha e sair correndo. Aí funciona muito. Gente, desculpa, eu tive que correr um pouquinho no final. Mas então, agora é sério, né? Tem ali o link do meu LinkedIn para quem quiser. A gente pode conectar por lá, tá aqui meu e-mail. E então vamos para as perguntas.